Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, professor, muito bem, viu? Então, novamente eu gostaria de agradecer, né, o convite e a confiança a mim depositado. Nesse momento a gente vai discutir acerca da avaliação da aprendizagem, né, que atualmente ainda continua como um grande dilema, né? E muitas angústias que nós vivenciamos no dia a dia, que são tanto para aluno como para professor, porque a gente sabe que a avaliação da aprendizagem ela requer, né, um estudo mais sistematizado para que a gente possa desenvolver uma prática educativa que traga como um alicerce a formação integral dos alunos. Então, a gente vai iniciar a nossa fala com alguns questionamentos iniciais, né? Que princípios devem nortear a prática educativa de um professor universitário e, consequentemente, o seu processo avaliativo com vista a uma formação profissional de qualidade? É possível dar conta de efetivar um processo avaliativo contínuo, crítico e coerente numa sala de aula universitária? Que procedimentos avaliativos são mais específicos e pertinentes aos processos de ensinar e aprender no ensino superior? Então, esses questionamentos, nós vamos aqui trazer a discussão para que a gente possa nortear a resposta desses questionamentos, né? De que forma eu, professor universitário, eu, professor num todo, aqui especificamente universitário, que princípios devem nortear a minha prática no que diz respeito ao processo avaliativo? A gente sabe da importância do planejamento, né? Desde a seleção dos conteúdos, da escolha dos objetivos, da elaboração das estratégias, da metodologia de ensino, e dentro das minhas metodologias de ensino, eu tenho que também escolher a avaliação da aprendizagem. Como e de que forma eu vou avaliar os meus alunos para que eu tenha um feedback em relação à minha prática educativa. Então, a avaliação, ela serve como um feedback essencial e imprescindível para que eu, professor, possa perceber se eu estou alcançando os objetivos que eu propus no meu planejamento, se eu estou alcançando parcialmente ou se eu os alcancei totalmente. E também faz com que a gente reflita por que eu não alcanço, por que eu não alcancei todos os meus objetivos. Então, é preciso que o professor encare a avaliação como um dos feedbacks que vai alicerçar e edificar a sua prática educativa. E a gente sabe que efetivar esse processo avaliativo e crítico, ele deve ser repensado a cada dia, a cada instante, a cada momento, porque cada sala de aula, cada período e cada disciplina que eu ministro tem as suas particularidades. E aqui a gente traz assim, duas pontuações pertinentes, né? Que é exatamente a universidade está sendo chamada a repensar as práticas e concepções de educação que norteiam o seu currículo, pois estas podem influenciar no desenvolvimento dos estudantes, principalmente a prática avaliativa. Contudo, decidir sobre as estratégias de avaliação torna-se um desafio aos professores universitários. Então, nessa fala de Garcia, a gente reforça a necessidade e a preocupação que a universidade tem hoje de rever, tá, os seus currículos, ver quais são as concepções de educação que norteiam o seu currículo, né? Nós estamos aí passando por grandes transformações na educação, e os PPCs, eles precisam acompanhar isso, o currículo do curso, ele precisa preparar um profissional competente para atuar e intervir e melhorar a sociedade da qual ele pertence. E aí, as estratégias de avaliação,
elas tornam-se um desafio para o professor universitário. Quais são as técnicas que eu vou usar? Que instrumentos avaliativos eu posso lançar mão para avaliar os meus alunos da melhor forma possível? De que forma eu vou poder desenvolver uma prática que venha basilar uma formação holística dos meus alunos? E aí o Chaves reforça aqui para nós que muitos professores universitários, eles utilizam as provas para verificar a retenção dos conhecimentos, não se preocupando com as exigências para a formação num todo. E aí é interessante que a gente reflita como e de que forma eu utilizo o meu processo avaliativo junto aos meus alunos. Qual é o objetivo que eu estou elaborando determinadas técnicas de avaliação? O que eu quero realmente descobrir? Eu utilizo a prova só para ver que conhecimentos ficaram? A gente sabe que é importante, né? A gente verificar o conhecimento, mas só é isso? É esse o meu objetivo? E aqui, como a gente viu, a gente está dividindo a nossa fala naquilo que é real, na realidade, no complexo e na possibilidade. E aqui dentro da realidade, a gente traz os propósitos e os objetivos da avaliação da aprendizagem. Então, quanto ao objetivo, a avaliação ela pode ser diagnóstica, formativa e somativa. O que vem ser a avaliação diagnóstica? Ela detecta o nível geral de conhecimento dos alunos, as suas dificuldades e as medidas necessárias para supri-las. Aqui o professor, ele vai utilizar essa avaliação diagnóstica quando ele for iniciar um conteúdo, por exemplo, uma unidade de ensino. Ele pode indagar os alunos, ou melhor, fazer alguns questionamentos, algumas indagações acerca do conteúdo a ser trabalhado, para que o professor possa ver o nível geral de conhecimento que os alunos possuem acerca dessa temática. Como também ele pode lançar a mão da avaliação diagnóstica quando ele terminar de trabalhar, quando ele terminar de explicar um determinado conteúdo, para ver realmente o que ficou, como ficou, e se esses alunos incorporaram aquilo que eu trabalhei da maneira como eu tinha elaborado antes para alcançar os meus objetivos. Então, a avaliação diagnóstica, o objetivo dela é diagnosticar. Tá? Diagnosticar. Então, assim, a gente sabe que alguns autores até comparam isso com relação à atitude de um médico, né? Quando eu vou a um médico responsável, eu digo o que estou sentindo, eu digo quais são os sintomas daquilo que eu estou passando. Esse médico, ele vai prescrever uma série de exames, né? E a partir desses exames, a partir do resultado desses exames, ele vai verificar qual é o problema e vai tomar as medidas providências para amenizar ou sanar o meu problema. Aqui na educação, a avaliação diagnóstica ela tem esse mesmo viés, porque através do feedback que eu vou ter em relação aos meus alunos, ao grau de conhecimentos que ele tem, ou também as dificuldades que eles possuem em relação a um determinado conteúdo, eu, professor, né, como planejei minha aula, eu vou desenvolver uma prática onde eu vou tentar suprir essas necessidades dos meus alunos. Como também, se eu perceber, na minha fala, que eles têm um nível mais elevado do conteúdo que eu vou trabalhar, assim eu vou poder avançar mais o conteúdo ou não precisar me ater a detalhes que esses alunos já possuem esse conhecimento. Aí, em seguida, nós temos a avaliação formativa. Eu, enquanto professor, formador, eu tenho plena consciência que todas as três modalidades de avaliação são importantes, mas eu sempre dou um crédito a mais à avaliação formativa, porque ela ocorre durante todo o processo de ensino. Ela ajuda o aluno a aprender e o professor a ensinar. Ela é formativa
no sentido do aluno aprender a se desenvolver. Então, a avaliação formativa é aquela do acompanhamento do dia a dia na relação professor-aluno. Ela acontece no desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. O professor, ele vai estar atento ao feedback dos alunos, nas dúvidas, nos questionamentos, na interação durante a aula, tá? No desenvolvimento de algumas atividades teóricas ou práticas. E aí o professor vou estar atento para ver o desenvolvimento da turma como um todo, como também de cada aluno. Então, a avaliação formativa, ela é importante, porque quando é que nós, enquanto professores, percebemos que os alunos não aprenderam alguns conteúdos? Quando eu estou corrigindo as avaliações. E aí que eu digo, meu Deus, isso tão fácil, esses alunos não conseguiram compreender. Como é que esses alunos não conseguiram aprender esse conteúdo que não exigia isso, que não exigia um conhecimento prévio? Então, eu, professor, no momento que eu estou corrigindo as avaliações, eu começo a fazer inúmeros questionamentos acerca da minha prática educativa. E aí, a avaliação formativa, ela se torna importante porque ela dá ao professor a oportunidade dele verificar algumas necessidades ou algumas lacunas de aprendizagem dos alunos já no desenvolvimento dessa prática. Depois nós temos a avaliação somativa. Ela ocorre no final de uma unidade de ensino, do período ou programa. Ela fornece informações quanto ao rendimento do aluno em termos parciais ou finais, né? Então, já a avaliação somativa, eu, professor, vou lançar a mão do instrumento avaliativo que eu achar mais conveniente para aquela unidade, para aquele conteúdo trabalhado, e aí eu vou verificar, né, as informações quanto ao rendimento dos alunos, como eles estão, o que eles aprenderam e em que nível aprenderam. Tá? Então, muitas vezes, os professores usam a avaliação somativa como principal avaliação da sua prática, tá? Onde ele vai separar os alunos que aprenderam dos que não aprenderam. E a importância dessa avaliação é que eu, professor, veja o nível de rendimento desses alunos para que eu possa fazer as minhas intervenções. Há uma frequente opção dos professores universitários pela avaliação somativa, sem que percebam a avaliação de atividades avaliativas que podem voltar-se para a formação integral dos universitários. Então, hoje nós temos uma infinidade de variações de atividades avaliativas que podem contribuir significativamente na formação integral dos nossos alunos universitários. E muitas vezes esse professor, até para não sair da zona de conforto, ele opta somente por utilizar uma avaliação formativa, deixando de lado a avaliação diagnóstica, que é imprescindível para o professor, e principalmente a formativa, porque ela é o acompanhamento desse aluno durante todo o processo de ensino e de aprendizagem. Aí nós temos também hoje, dentro dessa realidade educacional, a concepção de avaliação como julgamento de resultados. E muitas vezes os professores têm esse viés da avaliação como resultado, porque ela é um reflexo do modelo de avaliação vivenciado pelos professores enquanto educandos e dos pressupostos teóricos que embasaram o seu curso de formação. A gente sabe que o curso de formação, ele termina contribuindo ou edificando a nossa prática enquanto profissional. Nós vamos nos espelhar em alguns professores, na forma desses professores agirem, desses professores se avaliarem. Então, muitas vezes, a concepção de avaliação que nós temos, ele é reflexo do modelo de avaliação vivenciado por os professores que atuam hoje enquanto alunos. E a nossa lei, a LDB, ela traz no seu artigo 24 as informações acerca da avaliação da aprendizagem, né?
A gente sabe que as leis anteriores à educação, a 5.697/71, né, a anterior a ela, a 6.024, elas trazem a avaliação como um elemento só quantitativo. E a LDB 93, 94, 96, ela traz a avaliação num sentido mais amplo, né? Onde ela, no seu artigo 24, ela diz que, ao se referir à verificação do rendimento escolar, determina que os docentes observem os critérios de avaliação contínua e cumulativa do desenvolvimento do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o dos resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais. Aqui é interessante que nós possamos fazer alguma reflexão. Quando a nossa lei ela foi promulgada, houve uma grande confusão em relação a esses aspectos qualitativos que eu, professor, tenho que observar. Muitos professores, muitos profissionais de educação e secretários de educação, eles começaram a dizer que não era mais para reprovar aluno, né? Que a nova lei dizia que não se podia mais reprovar aluno. E isso foi uma falácia, né? E uma má interpretação. Porque o artigo ele diz que eu, professor, tenho que valorizar tanto os aspectos qualitativos quanto quantitativos. Mas se eu, professor, tenho consciência de que eu avaliei o meu aluno como um todo, observando seus aspectos qualitativos, também os quantitativos, e esse aluno não conseguiu, né, o rendimento esperado, embora eu, professor, tenha tentado e lançado mão de vários instrumentos para fazer o resgate desse aluno, ele poderá ser retido. Agora, o que eu, professor, tenho que ter a consciência é que se eu utilizei todos os recursos que eu poderia lançar mão para poder verificar a aprendizagem desse aluno, para verificar o desenvolvimento desse aluno. Então, assim, eu, professor, eu tenho que levar em relação aos aspectos qualitativos, mas eu não posso colocar em detrimento os quantitativos. Como também eu não posso valorizar ou supervalorizar os aspectos quantitativos, colocando também de lado os aspectos qualitativos. Então, eu tenho que analisar várias situações. A gente já presenciou professor que deixou o aluno retido na disciplina por 1/10. E aí a gente pergunta, será que esse aluno, dentro da qualidade dele, daquilo que ele foi durante todo o período letivo, durante o ano letivo, será que esse 10º eu não poderia fazer, ou realizar, ou propor um instrumento de avaliação que pudesse fazer com que esse aluno pudesse completar essa nota? Será que, se esse aluno for promovido, ele vai ter dificuldades em acompanhar o conteúdo seguinte? Então, eu tenho que fazer uma série de reflexões, mas eu tenho que ter a consciência de que eu fiz o meu papel enquanto professor formador, observando os aspectos qualitativos e quantitativos. E aí também, dentro dessa questão da complexidade do avaliar, nós temos a questão da ação autoritária do professor, né? Nós sabemos, eu não estou aqui também para colocar a faca no pescoço dos professores, mas a gente sabe que alguns professores, eles terminam escondendo as suas fragilidades ou algumas lacunas da sua prática educativa na sua arrogância, na maneira como ele interpela os alunos, na maneira como ele responde os alunos, e aí termina esse professor tendo uma ação autoritária, e não usando da autoridade, ele usa do autoritarismo. E a concepção de avaliação como julgamento de resultado é reflexo do modelo de avaliação vivenciado pelos professores enquanto educandos. Então, enquanto eram professores, eles tinham essa concepção de avaliação, porque eles foram avaliados dessa forma. E quando eles se tornam professores, terminam reproduzindo a forma em que eles foram avaliados. E aí, dentro dessa complexidade dos dilemas vividos na avaliação,
a gente tem também a avaliação como um caráter sentencioso, né? De sentença. E aí a gente faz alguns questionamentos. Deve-se avaliar os alunos por meio de notas, conceitos ou pareceres descritivos? Como se elabora instrumentos precisos de avaliação, como teste e provas? Como é que eu vou elaborar uma prova corretamente? Como eu devo elaborar uma questão objetiva, subjetiva? De que modo podem ser estabelecidos critérios de avaliação, levando em conta o todo do aluno? Então, esses questionamentos, eles são imprescindíveis, né? Para que o professor possa buscar desenvolver uma prática que venha a atender às reais necessidades dos alunos. A preocupação do professor é com a precisão e a justiça na atribuição de resultados sobre o desempenho do aluno. E isso é igual a um ato penoso de julgamentos de resultados. Então, eu, professor, e a gente vai discutir isso mais na frente, a gente vai ver essas respostas para esses questionamentos que aqui nós acabamos de evidenciá-los. E aí nós temos essa questão da injustiça da precisão, né? A possibilidade agora da avaliação. A avaliação ela é movimento, ela é ação e reflexão, né? Eu, professor, eu vou desenvolver ações educativas que venham contribuir para a aprendizagem, né, dos meus alunos. Agora, também, ela vai me propor ou me proporcionar uma reflexão acerca do meu trabalho. E, para isso, ela se torna um processo constante que não se pode prender-se à precisão. E aí a gente tem a questão da valorização do erro, né? Que o professor, quando ele valoriza o erro do aluno, ele proporciona uma postura de diálogo, tornando a aprendizagem dinamizada. O que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes, eu, professor, só entrego a avaliação para o aluno e não tenho a preocupação de discutir cada questão, né? De valorizar esse erro do aluno no sentido de fazer com que ele possa refletir por que ele errou, quais os procedimentos que ele deva tomar enquanto aluno para sanar a deficiência desse conteúdo que ele não conseguiu aprender como deveria. Então, o erro, ele pode ser valorizado pelo professor e utilizado como uma forma de efetivação da aprendizagem. E aqui, a gente faz uma comparação, né, trazendo aqui a contribuição do Vasco Pedro Moreto, na questão da avaliação na linha tradicional e a avaliação na perspectiva construtivista. E a gente vai tentar fazendo aqui um paralelo de ambas as linhas. Por exemplo, na linha tradicional, uma das características da avaliação é a exploração exagerada da memorização, né? A gente sabe que alguns professores, nas suas avaliações, a gente percebe que há uma importância dada à questão da memorização. O aluno, se ele tiver uma capacidade de memorização, né, ou facilidade de memorizar, ele vai se sair bem nas avaliações. Quem de nós aqui, embora os mais jovens também possam ter vivenciado isso, mas nós que já temos uma idade a mais, quem de nós não se lembra dos famosos questionários de geografia, de história, aqui, por exemplo, que os professores passavam 30 questões, estudem essas 30 questões, e 10 dessas 30 questões vão cair na nossa avaliação. E aí, aquele aluno que tinha uma boa memorização, ele memorizava essas 30 questões e na hora da prova ele se saía bem. Mas será que realmente houve uma aprendizagem? Eu gosto até sempre de citar aos meus alunos que eu tive uma professora de história que ela valorizava muito
a questão da memorização. E eu tinha uma certa facilidade, tenho uma certa facilidade da questão da memorização, e eu lembro que ela colocou que nós deveríamos aprender o nome completo da princesa Isabel. Né? E eu lembro que repetidas vezes eu falei o nome da princesa Isabel por completo para poder aprender. Né? E aí, para poder memorizar. E aí eu memorizei que o nome dela é Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança. Eu aprendi o nome completo dela, mas nunca percebi qual era a importância de eu memorizar isso. Um dia eu poderia utilizar. Hoje, quando professor formador, eu mostro esse exemplo para os meus alunos para ele compreender que uma memorização desconectada de qualquer sentido do dia a dia não faz sentido. Então, na linha tradicional, a gente tinha essa exploração exagerada da memorização. Já na perspectiva construtivista, fazendo aqui um paralelo, nós temos a contextualização. É importante que o professor, na avaliação, ele contextualize o conteúdo que ele está trabalhando em situações do dia a dia, em situações de vida, para que esse aluno possa perceber a importância e a aplicabilidade desse conteúdo, né, da sua formação no seu dia a dia. Então, nós devemos contextualizar as nossas questões. Lembrando que contextualizar uma questão, que muitos professores acham que o contexto da questão é um pretexto. Muitos professores elaboram um enunciado tão prolixo, né? Um enunciado muito longo, que termina, o aluno, quando termina de ler o enunciado, ele não sabe qual é o propósito daquela questão. O que é que o professor realmente está solicitando? Então, contextualizar é você colocar dentro de um contexto de vida, de sociedade, do cotidiano, esse conteúdo. Na linha tradicional, nós temos aqui a falta de parâmetros para correção. Né? O professor ele não coloca na sua avaliação quais são os parâmetros que ele vai usar para corrigir as questões. Né? E aqui, na perspectiva construtivista, a gente já traz como o segundo item a parametrização, que é o contrário aqui do que a gente leu na linha tradicional. O que vem ser a parametrização? A parametrização é eu, professor, deixar de forma clara, objetiva, para os meus alunos, quais são os parâmetros que eu vou utilizar para corrigir aquela avaliação, para fazer a correção daquela avaliação. Por exemplo, se eu peço 4 características do sistema digestório, eu quero 4 características. Se esse aluno colocar 2 características, ele vai ter a metade do valor da questão. Se ele colocar 6 e, porventura, ele erre 2 dessas 6 que ele colocou, ele poderá ter todos os pontos da questão, porque o meu parâmetro para correção são as 4 características. Tá? Porque muitas vezes os alunos eles terminam ficando na mão do professor. Né? Muitas vezes o professor diz, a questão que vai valer mais pontos é a que os alunos mais errarem. Às vezes também o professor, quando não tem parâmetros, ou não utiliza a parametrização nas suas avaliações, ele pode vivenciar algumas situações constrangedoras junto aos alunos, porque geralmente os alunos eles comparam a avaliação dele com a do colega. E às vezes o professor, numa mesma situação, ele atribui uma nota diferente. Tá? Para alunos que responderam semelhantemente, ele dá nota diferente, porque esse professor não tem um parâmetro claro. Então, a parametrização, ele não ajuda só o aluno a perceber o contexto da sua nota e da avaliação, como também ele favorece para o professor uma melhor forma desse professor desenvolver
a correção dessa avaliação, não correndo o risco de cometer alguma injustiça. Na linha tradicional, nós temos aqui também a utilização de palavras de comando sem precisão de sentido no contexto. Muitas vezes, a forma como o professor elabora a sua questão, ela termina dando margem para que o aluno responda da maneira como ele interpreta. A gente até vai ver isso mais na frente, mas já que estamos aqui falando dessa palavra de comando sem precisão, o Vasco Moreto, no seu livro Prova, um momento privilegiado de estudos e não um acerto de contas, ele traz uma compilação de várias questões de avaliações de professores do Brasil todo, que ele teve acesso, onde os professores elaboram questões que não desenvolve o senso crítico do aluno e que o aluno termina respondendo da maneira como ele acha mais viável. Ele dá o exemplo de uma professora de geografia que fez a seguinte pergunta na avaliação: o que você, dê sua opinião, o que você faria para acabar com a seca do Nordeste? O aluno, ele respondeu da seguinte forma: nada. Absolutamente nada. Odeio os nordestinos. Quero que todos morram. E embora seja absurda essa resposta do aluno, esse aluno, dentro desse contexto e da forma como o professor perguntou, ele merece todos os pontos atribuídos à questão. Porque o professor disse, dê sua opinião. E a opinião dele é essa. Agora, o próprio Vasco Moreto, eles nos propõe a refletir essa mesma questão, dizendo, tem como eu, professor, reelaborar esse enunciado da questão? Tem como eu refazer esse enunciado para que possa atender o propósito que eu, professor, quero alcançar desse aluno? E aí, lá, ele reelabora essa questão. Então, essa questão elaborada, ela poderia ficar, por exemplo, assim. Sabemos que os nossos irmãos nordestinos sofrem todos os anos com a seca que os assola. Imagine que você seja uma autoridade capaz de resolver ou amenizar tal questão. O que você faria? Cite 4 medidas racionais e cabíveis para a resolução da problemática. O que é que nós podemos ver aí? Esse professor, ao elaborar essa questão contextualizada, ele levou o sentido da solidariedade quando ele diz nossos irmãos nordestinos. Ele reforça o conteúdo trabalhado em sala de aula quando ele se refere à questão da seca. E ele também faz com que esse aluno possa se colocar como sujeito ativo da aprendizagem. Quando ele pede que esse aluno cite 4 medidas racionais e cabíveis, né, ele faz com que esse aluno possa refletir o que ele poderia fazer para solucionar o problema. E esse professor usa a parametrização de forma muito clara, quando ele diz que seria 4 medidas racionais e cabíveis. Né? Tem muitas questões que são até engraçadas, que a gente começa a rir, mas que realmente fazem parte do dia a dia da prática de alguns professores. Teve um professor que perguntou o que era angiosperma, e o aluno respondeu esperma de anjo. Né? Por quê? Porque são questões desconectadas de sentido, descontextualizadas. Então, é preciso que o professor faça aquilo que as avaliações na perspectiva construtivista prima, que é proposições de questões operatórias e não transcritórias, porque as questões transcritórias, elas só utilizam de memorização, de transcrever aquilo que está no livro, na apostila ou no próprio slide do professor. Enquanto que as questões operatórias, elas fazem com que esse professor reflita, analise. E as questões operatórias também, elas podem ser interdisciplinar. As questões operatórias, não, desculpa. As avaliações da perspectiva construtivista, elas podem ser interdisciplinar, né?
E a interdisciplinaridade é quando uma disciplina empresta os seus conhecimentos de forma efetiva e harmoniosa para as outras ciências. Uma ciência empresta ou corrobora, divide, socializa os seus conhecimentos com outras áreas do conhecimento. Então, isso tem que ser levado em consideração. E aqui, hoje, as tendências da avaliação, houve essa mudança. Antes, a avaliação ela dava ênfase no final, né? Hoje é durante a aprendizagem. A avaliação, na perspectiva tradicional, trabalha habilidades isoladas. Hoje, a importância é trabalhar as atividades ou habilidades integradas. As provas das perspectivas tradicional, elas são ou eram descontextualizadas. Hoje, a gente prima por provas contextualizadas. Essas avaliações, elas eram esporádicas, elas agora são contínuas. As avaliações na perspectiva tradicional, ela dava importância à aquisição do conhecimento. Já na perspectiva construtivista, ela dá importância à aquisição do conhecimento, mas também valoriza a aplicabilidade desse conhecimento aprendido ou apreendido. A perspectiva tradicional, como a gente já mencionou, valoriza a memorização, e na perspectiva construtivista, valoriza a aprendizagem. E agora, quais são os cuidados necessários com a prática da avaliação escolar que o professor deva possuir? Propiciar a autocompreensão, onde o educando e o educador sejam aliados da construção de resultados satisfatórios da aprendizagem. Então, essa autocompreensão ela se faz necessária. Motivar o crescimento através do reconhecimento de onde está e pela visualização de possibilidades. Por exemplo, evitar comentários desabonadores na hora de devolver a avaliação. A gente sabe que alguns professores, eles terminam fazendo comentários que desabonam e trazem grandes problemas para ele e para a relação desse professor junto com seus alunos. Quanto à correção, não fazer o espalhafatado com cores berrantes. E aqui, a gente sabe que tem até alguns autores que discutem que a gente não deva corrigir a avaliação dos alunos com caneta vermelha, por exemplo. Eu, particularmente, não penso dessa forma, que a caneta vermelha na correção de uma avaliação venha atrapalhar, venha anular os alunos, como alguns professores estudiosos mencionam. Eu acho, muitas vezes, que ela até um chamamento, né, para que mostre atenção. Agora, o que o professor não pode é também só sair riscando. É preciso que ele elenque o que o aluno errou e, se possível, coloque até um comentário acerca disso. E quanto à devolução, desenvolver os instrumentos de avaliação de aprendizagem. A gente sabe que nós temos algumas universidades, né, pelo menos na resolução da nossa universidade, o aluno ele deva receber a sua avaliação para tomar conhecimento da sua nota, mas que o professor em seguida deva recolher essa avaliação. Eu, particularmente, não concordo com isso. A avaliação é do aluno, é um documento oficial desse aluno e é ele que deva ficar. Né? Mas a gente tem que ver, essa devolutiva, ela é essencial. Um dia o professor vai comentar cada questão com o aluno, porque no momento que eu, de forma coletiva, faço o comentário de cada uma das questões, eu aí vou proporcionar um momento privilegiado de aprendizagem, onde a gente possa discutir, e onde o próprio aluno vai dizer, eu não deveria ter errado isso, agora eu não erro nunca mais. Agora eu compreendi isso, eu tinha entendido dessa forma, e o professor agora no comentário explicou e reforçou isso muito bem. Então isso é importante. Agora nós vamos entrar na questão das técnicas e dos instrumentos de avaliação. Então, o que são as técnicas? Elas compreendem diversos formatos avaliativos: observação, autoavaliação e aplicação de provas. A gente sabe que hoje nós temos um leque de técnicas de avaliação dos nossos alunos, né? Nós temos
essas técnicas que eu costumo dizer que não são tradicionais, mas que são técnicas que têm tradição, né, para que a gente não vá no sentido tradicional, porque às vezes as pessoas faz uma interpretação dúbia acerca disso. Ah, a prova escrita é muito tradicional. Ela não é tradicional. Ela torna-se tradicional quando o professor elabora essa avaliação de uma forma tradicional. Mas a avaliação escrita, ela é atual e ela é importantíssima. Agora, a forma como o professor vai elaborar essa prova é que vai dar a ela esse caráter de efetivação de uma aprendizagem. Então, nós temos a observação, a autoavaliação e a aplicação de provas. E os instrumentos resume-se a todos os recursos empregados no processo de avaliação, seja para coletar ou seja para analisar dados. Aí nós vamos agora aqui sobre a observação, né? Ela é a mais empregada no cotidiano da avaliação escolar, né? A que mais nós, professores, fazemos no dia a dia, observamos nossos alunos, é aquele professor que usa a avaliação formativa, por exemplo, ele trabalha a observação de forma muito aguçada, de forma muito presente. E ela presta-se a observar o aluno em que sentido? No decorrer de um exercício em sala de aula, pela participação desse aluno no trabalho em equipe, das atividades de pesquisa, o professor observa o envolvimento dele, durante uma excursão, uma visita, uma realização de jogos, de campeonatos, eu posso observar alguns detalhes. E também ao formular pergunta no decorrer da aula e ao comentar e apreciar essas perguntas. Então, essa observação, ela ajuda o professor a elencar esses itens aqui. Como também a observação, ela pode ser assistemática ou sistemática, que é a dirigida. A sistemática, ela é realizada de forma espontânea, né, informalmente. Já a sistemática, ela é processada de forma metódica, organizada. Ela é organizada com antecedência, né? Então, eu, professor, eu já trago o meu roteiro do que eu quero, né, observar durante a minha aula ou durante a atividade que eu estou realizando. Eu já tenho isso organizado. Quais são os pontos que eu vou observar, quais são os itens que eu quero que seja importante de serem observado naquele momento. A sistemática, ela é muito mais espontânea, né, como o próprio nome diz. À medida que eu vou desenvolvendo a prática, eu vou observando alguns detalhes, tá? Como é que nós podemos otimizar a utilização desses dados? A gente vai fazer anotações ou construir scripts de fatos significativos da vida escolar desse aluno, né? Esses dados, eles são coletados através da observação. Esses dados coletados através da observação, ele pode ser registrado em fichas individuais, na minha agenda de professor, né, em cadernos. Eu vou fazer as minhas anotações para que depois eu possa, né, olhar todas essas minhas anotações e fazer um julgamento, aqui não no sentido do julgar pejorativo, né, fazer uma análise da melhor forma possível do rendimento desse aluno. Como é que nós podemos tornar o registro da observação mais útil, né? Eu tenho que determinar os aspectos relevantes e significativos que serão priorizados na observação, em função dos objetivos estabelecidos no meu planejamento. É o ideal que eu faça, preferencialmente, um relato descritivo das manifestações dos alunos, indicando seus avanços e dificuldades. Né? Porque, muitas vezes, o professor termina fazendo um texto dissertativo, dizendo aquilo que ele observou e já colocando o seu juízo de valor, a sua opinião acerca disso. Então, é interessante que ele faça um relato descritivo de como isso aconteceu. E aí o professor também deve usar uma linguagem clara, objetiva e concisa, né, para que ele possa ter, da melhor forma possível, as informações que lhe serão úteis para a verificação da aprendizagem desse aluno. A questão da autoavaliação, né?
embora a gente ache que a autoavaliação, para muitos, não é tão complexa, mas a gente sabe que desde a sua elaboração, ela se torna para nós, às vezes, um grande dilema, porque nós não fomos habituados, desde a infância, a nos autoavaliar da forma correta. A gente sabe que a autoavaliação, quando feita de forma responsável e coerente, correta, nos ajuda muito, enquanto pessoa, enquanto profissional. Ela é usada geralmente quando nos dedicamos às atividades significativas, decorrente de comportamento intencional. Ela é feita pelo próprio aluno na vivência do processo de ensino. Ela capacita o aluno a dizer seus pontos fortes, suas dificuldades, o que aprendeu e o que precisa melhorar. E também ela proporciona condição ao aluno de participar mais amplo e afetivamente do processo de aprendizagem, avaliando seu progresso e seu comportamento. Então, a autoavaliação ela é importantíssima para o próprio aluno fazer uma autoimagem sua, né? Para que esse aluno possa ter de forma objetiva e coerente quais são as suas potencialidades, quais são as suas fragilidades, né? Agora, qual é a limitação da autoavaliação? Ela depende da franqueza e da boa vontade do aluno ao respondê-la. Porque muitas vezes a gente sabe que tem alunos que têm muitas fragilidades, mas quando ele tem uma autoestima muito boa, ele se vê com a imagem positiva, ele termina não percebendo as fragilidades ou a lacuna que ele tem. Então, precisa realmente, para que a autoavaliação tenha sentido, ela precisa que esse aluno seja franco ao respondê-la. Em relação à aplicação de provas, a prova oral, né? A gente está aqui mencionando, mas a prova oral ela foi mais utilizada no final do século passado. Na atualidade, ela não é muito utilizada, né? Ela é vantajosa por permitir a avaliação do aluno dentro da questão reflexiva e crítica do aluno, né? Avalia conhecimentos e habilidade de expressão oral. Agora, atualmente, ela é mais recomendada no ensino de línguas para verificar a pronúncia, a construção coerente das frases e a fluência do vocabulário, né? Mas a prova oral, alguns professores ainda se utilizam dela, né, como um instrumento avaliativo, né? E aí, quais são os inconvenientes da prova oral? Pequeno número de perguntas não abrange todos os conteúdos estudados. E aí a gente tem uma amostra reduzida do conhecimento do aluno, né? Porque eu não tenho condições, se eu tenho uma turma de 30 alunos, fazer para cada aluno todos os questionamentos acerca de todos os conteúdos trabalhados. Aí eu vou terminar isso quando, né? Eu termino fazendo um número de perguntas reduzido, o que proporciona uma revisão, ou uma amostra reduzida do conhecimento dos alunos. Um outro detalhe são os atributos pessoais desse aluno, como a fluência verbal, a capacidade de expor oralmente as ideias, a simpatia, o desembaraço ou a timidez, termina interferindo no resultado. Às vezes a gente tem um aluno muito preparado, que estudou muito, que tem muito conteúdo aprendido e apreendido, e por ser tímido, exacerbado, não consegue expor suas ideias, não consegue dizer com muita facilidade aquilo que compreendeu, mas que teve uma aprendizagem significativa, mas que ele não consegue. E aí o professor terminando avaliando esse aluno de uma forma errada, se eu deixar me influenciar pelos atributos pessoais, né? O outro detalhe é que ele é um julgamento imediato e não há padrões fixos, né? Porque torna-se subjetivo. Não tem um padrão fixo que o professor possa utilizar para avaliar o aluno, né? E os alunos, eles são avaliados individualmente, que demanda tempo. Com relação à prova dissertativa, né? É aquela em que o aluno organiza e escreve a resposta utilizando suas próprias palavras. E aqui a gente colocou, né, e a gente não vai aqui
ser muito prolixo, até porque a gente sabe que aqui a gente não tem intenção de que vocês conheçam toda a taxonomia de Bloom de forma aprofundada, porque não daria tempo, né? Mas que aqui a gente vai trazer alguns questionamentos que são importantes que eu, professor, veja na hora de elaborar uma questão subjetiva. Né? Porque alguns autores defendem que a gente até comece uma avaliação das questões que exige das mais simples às mais complexas, né? Que exijam dos alunos de forma gradual, ou que seja aumentado gradualmente a dificuldade dessas questões. Então, primeiro, a de relacionar e enumerar. Quando eu peço que meu aluno relacione e enumere, eu quero que ele faça uma exposição que exija apenas a recordação, sendo uma forma simples de resposta livre, né? Que ele relacione a característica de algum fato, de algum processo, que ele enumere alguns passos a ser seguido. Então, é uma questão subjetiva, mas que exige menos dos alunos. Uma questão de comparar, ela consiste numa análise simultânea de objetos, né, de fatos, processos ou fenômenos, para determinar semelhanças diferentes e indicar seleções. Aqui, a resposta já exige planificação e organização das ideias. Eu já quero que meu aluno compare. Eu quero que ele compare um fato X com um fato Y. Então, esse aluno ele vai ter que ter o conhecimento desse fato ou fenômeno, ele vai ver aquilo que é semelhante, aquilo que é diferente, e aí vai poder fazer as relações entre ambos, os fatos ou objeto analisado. Uma questão de descrever. Ela solicita a exposição da característica de um objeto, de um fato, processo ou fenômeno. Então, quando eu peço que meu aluno descreva um determinado fato, um fenômeno, então eu quero que ele ponha de pormenores, né, ele vai organizar a descrição de como algo acontece ou aconteceu. Uma questão de exemplificar. Consiste em confirmar uma regra ou demonstrar uma verdade. A questão ela exige a aplicação do conhecimento aprendido. O aluno ele deve não só apresentar as definições, anunciar uma lei, uma regra, um princípio, mas aplicar o conhecimento dando uma contribuição pessoal. Então, quando eu elaboro uma questão, uma prova dissertativa de exemplificação, eu vou pedir que esse aluno, eu vou exigir essa questão, melhor dizendo, ela exige que esse aluno, ele aplique o conhecimento que ele aprendeu, né? Porque ele só vai poder exemplificar, dando um exemplo prático, né, que será redundante, se ele compreendeu todo o fenômeno estudado ou analisado. E também da sua contribuição. Sintetizar. Consiste em fazer um resumo, né? Expor de forma concisa e abreviada uma ideia e um assunto, apresentando seus aspectos essenciais. A gente sabe que alguns alunos, eles são muito prolixos, como também professores são muito prolixos, eles não conseguem sintetizar suas ideias, eles não conseguem resumir os seus pensamentos, né? Terminam dando 1001 voltas para poder chegar ao seu objetivo proposto. Então, uma questão de sintetizar, ela exige essa exposição de ideias, mas de uma forma concisa e abreviada e coerente, né? A de esquematizar, que é o esquema ou o esboço de uma ideia ou síntese, que exige uma organização do assunto em tópicos e subtópicos. Como a gente sabe, até na organização de um slide, um esquema, muitas vezes ele nos ajuda, né, a compreender melhor um determinado conteúdo. A questão de interpretar consiste em analisar o significado das palavras, os textos e ideias e compreender as intenções de um autor. A fluência da memória é praticamente nula aqui, né? Porque aqui, numa questão de interpretar, se o aluno tiver memorizado, isso não vai influenciar tanto na sua resposta, porque aqui o que nós queremos é que ele possa ter compreendido aquilo que ele leu, ou aquilo que ele memorizou. Então, vai exigir, basicamente, a capacidade desse aluno de compreender
e fazer as suas inferências. Uma questão de criticar, né, que consiste em julgar, e aí ela supõe a questão da análise crítica. O aluno ele deve avaliar ideias, textos, livros, tendo por base padrões ou critérios para proceder uma análise crítica. A gente está vendo isso aí nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Quantos estudiosos, quantos pesquisadores, eles estão nesse momento fazendo seus julgamentos e suas análises acerca do melhor protocolo a ser utilizado para as vítimas da Covid, né? Então, a gente está vendo que uma questão de criticar, ela consiste nessa análise crítica, no analisar, né? No perceber, no observar padrões das leis, né? Nas inferências, nos lados positivos, no lado negativo. Então, analisar isso no todo. Quais são as vantagens de uma prova dissertativa? Ela permite verificar certas habilidades intelectuais, que constituem os processos mentais superiores, como a capacidade reflexiva dos alunos, a capacidade de analisar, de sintetizar, de aplicar o conhecimento, relacionar fatos ou ideias. Ela possibilita também saber se o aluno é capaz de organizar suas ideias e opiniões e expressá-la por escrito de forma clara e correta, porque às vezes a gente sabe que tem alunos que eles fazem uma exposição oral muito boa, mas na hora de escrever, organizar suas ideias, ele termina tendo dificuldades. E aí a avaliação dissertativa, ela vai nos proporcionar isso. Ela pode ser facilmente elaborada e organizada, né, podendo ser copiada no quadro, dispensando a questão do trabalho de digitação. Ela reduz a probabilidade do acerto casual, isto é, do acerto por adivinhação ou por casualidade, pois o aluno deve organizar a resposta e usar a sua linguagem, né? Quer dizer assim, então o aluno vai organizar as suas ideias, então ele não vai ter aquela questão da probabilidade do acerto casual, né? Do chute, que a gente vai ver que isso é possível lá na prova objetiva. Agora, qual é a limitação da prova dissertativa? Ela exige do professor tempo para correção. Muitos professores, eles optam em desenvolver mais provas ou avaliações objetivas do que a dissertativa, porque a prova dissertativa, ela exige tempo para correção. E aí também nós sabemos que tem alguns alunos que não possuem letras, né? Eu até digo assim, possuem hieroglifos, para que a gente possa interpretar, adivinhar o que é que esse aluno quis escrever, o que é que ele escreveu. Então, é uma grande dificuldade que nós temos para tentar interpretar o que esse aluno escreveu. E aí demanda muito tempo mesmo. A questão da prova objetiva. Ela avalia a extensão de conhecimentos e habilidades, né, que é a prova objetiva. Ela possibilita a elaboração do maior número de questões, abrangendo o campo maior da matéria dada. Então, assim, com a prova objetiva, eu tenho a possibilidade de elaborar uma avaliação com um número significativo de questões que abranjam todos os conteúdos que eu trabalhei na unidade, né? No semestre, no bimestre. Ela requer respostas mais precisas, possibilitando controlar mais a inferência de fatores subjetivos, tanto do aluno quanto do professor. Ela possibilita uma correção mais rápida, porque cada item geralmente apresenta uma única resposta correta. Isso termina facilitando o trabalho do professor, agilizando e também otimizando o tempo. Agora, existem algumas regras que o professor tem que observar quando ele vai elaborar uma avaliação objetiva. Primeiro, se as questões forem objetivas, ela deve conter o mesmo número de alternativas. 5 é melhor. Então, tem professor que na prova dele, a primeira questão é de A a C, a segunda é de A a D, a terceira é de A a E, a quinta é só alternativa A e B. Então, é preciso que eu padronize.
eu sou obrigado a colocar sempre 5? Não, 5 sempre é melhor. O que eu tenho que observar numa prova objetiva é que eu tenho que colocar o mesmo número de alternativas. Então, se eu trabalhei com alternativa de A a D, com 4 alternativas, então eu vou utilizar em todas as questões objetivas a alternativa de A a D. As questões, elas devem corresponder rigorosamente a que solicita o conteúdo que você selecionou, ou, desculpa, que você lecionou e informou para o aluno estudar, né? A gente já viu várias vezes esse depoimento de alguns alunos, o professor colocou uma questão na prova do conteúdo que ele não trabalhou. Então, eu só devo cobrar, né, ou solicitar do aluno na avaliação aqueles conteúdos que eu trabalhei e que eu informei que seria utilizado na minha avaliação. As questões, elas devem ser autônomas. Nenhuma delas pode oferecer pistas para a resposta de outra. Essa história que a resposta da terceira questão está lá na quinta, que a quinta questão depende, para eu responder a quinta questão, eu teria que ter acertado a quarta questão. Então, isso não existe. Elas são autônomas. Tá? A resposta de uma não pode depender do acerto da outra. E deve-se considerar o tempo exigido para a leitura, né? O professor ele tem que observar qual é o tempo que esse aluno tem para fazer a prova. Porque, às vezes, o professor também, ele elabora um número exagerado de questões e ele não leva em conta o tempo que o aluno tem disponível para fazer a leitura dessas questões para respondê-las. Então, deve-se considerar também a questão do tempo exigido para a leitura, né? Com relação ao conteúdo de uma prova objetiva, né? Eu tenho que ter, nas questões, assegurar a correção conceitual, eu tenho que considerar o cotidiano do aluno e da sala de aula, evitar pegadinhas, intencionais ou não. Gente, eu volto a falar aquilo, ou reforçar aquilo que o Vasco Moreto diz. A avaliação é um momento privilegiado de estudo, não é um acerto de conta. Então, não é lugar de pegadinhas, tá? Eu não devo cobrar nomenclatura desligada do contexto, não cobrar formas memorizadas, né? Muitos professores, eles valorizam muito a memorização de fórmulas. De que adianta o aluno ter a forma memorizada se ele não sabe aplicar? Tem muito professor que acha que se colocar a fórmula numa questão, ele está dando a resposta. Não. Eu posso, por exemplo, para eu calcular o valor do delta, né, então eu vou dizer que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Se o meu aluno ele não compreender numa equação do segundo grau quem é o termo A, quem é o termo B, quem é o termo C, a fórmula pode estar lá na prova e ele não vai conseguir responder a questão, porque ele não compreendeu, dentro de uma equação, quais são os termos A, B e C. Então, assim, mais importante do que memorizar essas fórmulas é o aluno saber desenvolvê-las. O professor ele deve excluir qualquer referência discriminatória quanto à etnia, religião ou gênero. O professor tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Apresentar uma única situação, problema, e não produzir questões que envolvam preferências pessoais ou crítica de juízo. Com relação à linguagem, o professor tem que empregar um vocabulário simples e nacionalmente conhecido, utilizar uma linguagem adequada à idade e ao desenvolvimento cognitivo dos alunos e redigir o enunciado na afirmativa. Mesmo que eu esteja falando de algo negativo, o enunciado ele é escrito na afirmativa. Tá? Em seguida, nós temos aqui o próximo tópico. Muitos professores utilizam isso aqui. Muitas provas de concurso, a gente vê isso aqui muito presente, que é utilizar essas palavras aqui. Então, numa avaliação objetiva,
a gente não pode usar a palavra nunca, sempre, todas, todas, totalmente, somente, absolutamente, completamente, né? Às vezes o professor coloca as alternativas, aí ele não tem mais com que preencher, ele bota todas as alternativas estão incorretas, todas as alternativas estão corretas. Não é correto fazer isso, professor. Tá? Você tem que colocar as alternativas coerentemente com o enunciado. Muitas vezes a gente até, esse dia a gente estava questionando, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de História, tem uma fase dela que ela complica muito a vida do aluno, porque são questões onde o aluno vai dizer se está totalmente correto, parcialmente correto, totalmente correto, parcialmente incorreto. Aí quer dizer assim, leva o aluno a uma situação muito constrangedora e complexa. E esse não é o objetivo. Né? Também tem alguns professores, e até na universidade que a gente atua, que a gente questionou, tem professor que já na sua avaliação ele diz que para cada 2 questões erradas pelo aluno, uma correta será eliminada. Não pode acontecer isso. Aquilo que o aluno acertou, ele é dele, ele construiu. Então, não é esse o objetivo da avaliação. Eu tenho que verificar a concordância, a ortografia, ou vou pedir para alguém fazer. As alternativas elas não devam contar com detalhes relevantes, nem conteúdos absurdos. Elas não devam conter ambiguidades. Eu tenho que dar uma conferência na apresentação, né? Conferir se tem apenas um gabarito, isso é um grande problema, que às vezes o professor ele aplicou a prova no semestre passado e ele quer utilizar a mesma questão, então ele só muda a ordem das alternativas, mas ele esquece de alterar o gabarito dele. E aí, quando ele vai fazer a correção, ele pega o gabarito anterior, termina corrigindo como não deveria, ou dando para o estagiário, que a gente sabe que muitas vezes uma prova objetiva, o meu monitor, o meu estagiário, às vezes ele pode corrigir essa avaliação. Muitos professores optam pela avaliação objetiva, porque como só o aluno, ele só assinalou uma alternativa, eu posso fazer o gabarito e qualquer pessoa pode corrigir para mim. Enquanto que uma prova subjetiva, uma prova dissertativa, eu, professor, tenho que corrigir, porque eu tenho que ver como eu trabalhei o conteúdo. A partir de como eu trabalhei o conteúdo é que eu vou corrigir as questões. E uma objetiva, eu posso pedir para alguém fazer, né? E aí conferir a coerência gramatical entre os enunciados. E aí eu tenho que ter cuidado que nessas alternativas elas devam ter a mesma proporção do tamanho do enunciado, para que não fique uma alternativa muito discrepante de uma outra. Eu tenho que utilizar ilustrações adequadas e relevantes e que tenham relação com o item, porque às vezes eu uso ilustrações que não fazem parte do contexto da questão. Eu tenho que observar as normas da ABNT com relação à apresentação de texto, de figuras e de referência, né? Porque às vezes eu coloco uma imagem, por exemplo, muitos professores, ele colocam nas suas provas objetivas uma imagem que ele imprimiu, uma imagem colorida. Quando essas provas vão ser reproduzidas, o aluno não consegue visualizar adequadamente aquela imagem para fazer a interpretação. Quem de nós aqui não foi vítima daquelas provas de geografia, onde que traziam gráficos das questões, gráficos ou mapas, que quando nós estávamos com a prova em mão, nós não conseguimos interpretar porque não visualizava nada. Exatamente porque o professor, ele pegou uma imagem colorida e no momento que foi reproduzida, não foi possível ter uma nitidez na imagem, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Avaliar a impressão visual, tendo clareza como critério. Então, eu tenho que imprimir a prova e analisar como ela ficou. E eu preciso fazer dessas imagens, dessas gravuras em mapa, o ideal é que eu faça, que eu escaneie essas imagens, esses gráficos, tá?
e eu coloque na minha avaliação, na matriz, essa figura no tom de cinza ou preto e branco, para que, quando seja reproduzida, não interfira na nitidez da imagem que os alunos terão acesso. Também, ao usar palavras ou expressões ou frases inteiras, o professor tem que ter cuidado para não exagerar, né? Aqui a gente até colocou aqui um exemplo, né? Por exemplo, o professor colocar a biologia, a ciência que estuda a vida desde que a vida é vida e que o homem começou a prestar atenção nela, tem se desenvolvido muito nas últimas décadas, né? Porque, como foi dito, que o professor tem que contextualizar a questão, então o professor termina confundindo as coisas. Então, termina colocando um exagero. Eu poderia usar a biologia, ciência que estuda a vida, tem se desenvolvido muito nas últimas décadas. Por exemplo, também o exagero de textos muito longos atrapalham, atravancam a leitura. Fica difícil para o leitor se concentrar. Por exemplo, as crianças, seres humanos tenros, na idade, são símbolos da pureza. Jesus diz: vinde a minhas criancinhas, porque sabia da alma imaculada que possui, uma vez que não foram contaminadas ainda pela mesquinhez que rege o homem, esse ser impuro que há na terra. Um planeta marcado pelas guerras e destruição do próprio habitat, deve ser orientados a fazer o bem. Por que eu não uso? As crianças devem ser orientadas a fazer o bem, né? Eu coloquei um pretexto aqui, e não um contexto, que termina desfocando o real sentido do que eu quero. E aqui, para a gente concluir, né, já dentro da questão, por exemplo, na realidade, o ensino superior, ele não deve só formar os acadêmicos com conhecimentos científicos exigidos para a profissão, mas que os prepare para a avaliação de suas competências exigidas para o exercício profissional, estando a avaliação articulada ao trabalho pedagógico. É importante também perceber que a avaliação ela não é um fato isolado, mas ela decorre de uma prática pedagógica coerente e organizada, articulada ao perfil do profissional que se quer formar, aos objetivos dessa formação, interligando o ensino, aprendizagem e avaliação como elementos indissociáveis. Então, dentro dessa realidade, hoje eu tenho, da questão da avaliação da aprendizagem, eu, enquanto professor formador, eu tenho que estar atento a isso. Não é? É importante formar o futuro profissional com os conhecimentos exigidos, mas que também eu tenho que ter o cuidado de avaliar suas competências e essas suas habilidades que serão essenciais para o seu exercício profissional, tá? E lembrar a indissociabilidade entre o ensino, a aprendizagem e a avaliação. Como esse aluno, ele vai poder demonstrar que ele teve uma aprendizagem significativa. Na complexidade, avaliar não é fácil, né? Porque ela deve ser uma reflexão que envolva mudanças e buscas do educador e do educando por novas possibilidades de aprendizagem e construção do conhecimento, considerando as potencialidades individuais de cada educando e reorientando-os para o desenvolvimento plano. Então, nessa contribuição aqui de Albertino e Souza, a gente mostra claramente, né, a avaliação como um ato reflexivo. É importante perceber que a avaliação não é um fato isolado, mas que ela decorre de uma prática coerente e organizada. Na possibilidade, muitas instituições de ensino superior estão realizando novas propostas pedagógicas, né, redirecionando o papel dos alunos e dos professores no processo de ensino e aprendizagem, enfatizando a participação dos alunos na organização e desenvolvimento das atividades avaliativas. Então, essas mudanças a gente está percebendo claramente aí no Brasil, todos os cursos que estão passando, as instituições que estão mudando os seus PDIs, os cursos mudando os seus PPCs, eles estão preocupados com essas questões da avaliação, não só da avaliação da aprendizagem, como também das avaliações externas, né? É necessário que os professores busquem alternativas
que dê conta das especificidades do processo de formação da universidade. A avaliação, ela não deve estar articulada, então, à construção da cidadania. A avaliação ela deve estar articulada, então, à construção da cidadania e da formação crítica, capaz de integrar conteúdos, exercitar a dúvida, instigar a investigação e ampliar a autonomia e o questionamento dos estudantes com vista à sua formação. Aqui eu coloquei só algumas questões, 3 questões, assim, dentro do que o Vasco Moreto colocou, que foram mal elaboradas, né? O professor de matemática botou assim, encontre o X. Aí o aluno colocou, ó, ele está aqui, né? Ele está aqui. O outro, descreva o regime político adotado pelo presidente Jânio Quadros. Olha o que o aluno respondeu. Professora, eu nasci no ano de 1987 e por esse motivo não poderei responder essa pergunta, mas me prontifico aí na biblioteca para pesquisar qual foi o regime adotado por ele. Olha essa questão aqui. Explique resumidamente o processo de destilação simples. Veja o que o aluno botou. Faça uma linha no chão. Atravesse-a e você estará daquele lado. Atravesse-a de novo e você estará deste lado. Viu como é simples? A professora botou até aqui alguns questionamentos. É assim que você encara as aulas de ciência? Como forma de construir piadas? Você está confundindo as coisas. Já está na hora de levar a escala a sério. Mas será que esses professores, no momento de elaborar essas questões, preocupou-se na contextualização? E para finalizar, a gente mostra aqui as referências que nós utilizamos para essa nossa fala, né? A Jussara Hoffmann, a Mândia Borba, Cipriano Luquezzi e o Vasco Moreto. Avaliar é um ato necessário e traz em si uma crítica pedagógica, que mesmo indicando o desenvolvimento impróprio do acadêmico, tem a finalidade de provocar uma reação destinada a motivá-lo a refazer o percurso da sua aprendizagem. Muito obrigado pela atenção e eu fico agora à disposição de vocês. É por isso, e aí a gente pode até fazer uma reflexão. A gente sabe que hoje nós temos as provas eletrônicas, né? Nós temos já até programa de mestrados, por exemplo, que já estão utilizando no processo seletivo uma avaliação eletrônica, né? Eles abrem a prova, a avaliação, às 8 da manhã, e o aluno terá que responder até às 21 horas. E aí surgem essas dúvidas realmente enquanto nós professores, se realmente é esse aluno que está respondendo. Daí, por que é importante que eu, professor, como professor formador, esteja atento qual é o tipo de avaliação que eu vou construir, por exemplo, para esse aluno que está respondendo remotamente. Então, assim, porque o aluno, dependendo de como o professor encara e elabora suas avaliações, é que esse aluno tem a visão de como ele deva agir diante desse professor. Então, por exemplo, já teve situação minha, enquanto professor do ensino médio, que eu pedi que meus alunos abrissem todos os seus cadernos, os livros, para responder à avaliação. E aí disseram assim, professor, mas pode abrir, pode consultar o caderno, pode consultar o livro? Pode. Só que as perguntas que eu elaborei no meu instrumento de avaliação eram perguntas que exigiam reflexão, análise, posicionamento desse aluno. Agora, eu, particularmente, e eu acredito que nenhum professor vai poder garantir que todas essas premissas, que todos esses princípios, eles serão validados numa avaliação, como ele perguntou aqui, que o aluno respondeu, ou se foi o aluno ou não que respondeu remotamente, porque aí vai de vários critérios, né? A própria honestidade do aluno, a questão de como essa
essa avaliação foi feita, o propósito dela. É por isso que é ideal que o professor ele coloque, e aí eu esqueci até de mencionar na minha fala, que o professor coloque, se possível, as instruções da avaliação dele, tá? O que é que ele quer, o que é que ele exige, as instruções elas são fundamentais. O professor ele é obrigado a colocar em cada questão quantos pontos vale cada questão, para que ele não deixe o aluno de forma equivocada em relação à sua nota. Então, assim, infelizmente, nós estamos agora vivendo essa questão, ainda é muito novo, essa questão de avaliar os alunos remotamente. Eu sempre comparo essa questão da avaliação, digamos, nesse caso, através do ensino remoto, como a questão de a gente refletir, né, se a maneira como eu trabalhei o conteúdo, qual é a imagem que esse aluno vai ter da minha avaliação. Né? Porque eu posso comparar a questão da autoavaliação, como a gente mencionou. A autoavaliação, ela depende da franqueza do aluno. Também, uma avaliação feita de forma remota vai depender também dessas questões. Então, são inúmeras as formas, nós estamos aprendendo, né, com essas novas situações. Isso. Assim, a avaliação mediadora é porque, para a gente falar da avaliação mediadora, termina levando até mais de uma hora em si, se a gente for discutir. Mas hoje, nós, professores, nós somos mediadores. Né? Nós não somos o dono do saber, nós mediamos os saberes. Então, a avaliação mediadora, ela é importante quando eu, professor, já no exercício da minha prática, eu me coloco como mediador do conhecimento, e não só detentor dele. Eu estou mediando o conhecimento. Então, a avaliação mediadora, ela dá oportunidade, né? Ela oportuniza ao aluno participar ativamente da construção do seu conhecimento. É quando eu, professor, dou vez e voz a esse aluno. Porque o grande problema é que nós estudamos a avaliação, defendemos a avaliação, mas o que nós fazemos na prática são exames. E o exame, ele é pontual, tá? O exame é pontual. Por exemplo, eu posso ter estudado exageradamente para uma avaliação, eu estou totalmente preparado, mas meia hora antes de eu sair de casa, para fazer a avaliação, aconteceu um problema familiar muito sério, que isso terminou afetando o meu emocional, que eu estou preocupado com a situação que está sendo vivenciada na minha residência, e aí termina influenciando no meu desempenho da avaliação, embora eu tivesse preparado. É por isso que o professor ele tem que fazer a avaliação formativa, onde ele conhece o aluno. Né? Eu já tive uma aluna excelente por vários períodos, e teve uma avaliação que ela foi muito mal. E quando eu corrigi a prova dela, antes de entregar, eu chamei, eu disse que foi isso aqui. Né? Aqui não é você. Essa pessoa aqui não é você. O que houve? E aí ela começou a chorar, e aí foi me contar um grande problema. Mas eu percebi claramente que não era aquela minha aluna. O que era no dia da avaliação, ela não estava bem. Por isso que a avaliação, ela não é estática, tá? Ela não é pontual como o exame. Então, a avaliação mediadora, ela prima exatamente por isso, né? Exatamente por isso, né? Onde eu, professor, sou mediador do conhecimento. E aí, a gente pode perceber que nós temos aí teórico, como o próprio Vygotsky, que ele vem dizer que nós somos seres históricos, nós temos a nossa formação, né? Por isso que nós temos a nossa zona de desenvolvimento, nosso desenvolvimento proximal, o que está fora da zona de desenvolvimento, aquilo que eu aprendo sozinho, aquilo que eu aprendo com a ajuda do outro, e aquilo que não é significativo para eu aprender. A gente tem o próprio Valon, que vem defender essa questão de trabalhar o aluno como um todo, as emoções, né, a sua formação integral, porque às vezes a gente se preocupa muito com o cognitivo e esquece as outras nuances que permeiam esse processo de ensino e aprendizagem. E aí a gente vê, por exemplo,
muitos alunos, eles, por exemplo, a questão dos fóruns, né? Entrar na sala de aula. Muitos alunos, eles entram na sala para que eu, professor, possa ver que ele está lá no bate-papo, que ele está lá no fórum, mas ele não interage, ele nem está lá, muitas vezes ele só entrou, deixou lá e foi resolver outras coisas, né? E aí a avaliação formativa, eu, professor, tenho que estar muito atento a essas questões, é por isso que eu tenho que responder a discussões, do fórum de discussões de maneira muito efetiva, para que eu perceba a participação. Agora, a participação de cada aluno, agora, também, ela não vai me dar, embora eu possa conseguir fazer essa avaliação formativa, mas ela não vai me dar tanta precisão como se eu tivesse na aula presencial. Assim, o professor, ele deva elaborar, a partir do feedback que ele tem dos alunos, as melhores estratégias. Tem professores que dividem a turma em duas equipes ou mais. Existem professores que aplicam a avaliação mesmo com a turma toda. Agora, volto a reforçar, se eu, professor, tiver a preocupação de elaborar um instrumento avaliativo que vai requerer desse aluno uma concentração, né, que ele vai perceber que não é uma prova que só vai exigir dele ter memorizados conteúdos, regras, fórmulas, se ele perceber que meu modelo de avaliação, ele exige ideia, planificação de ideias, que eu reflita, que eu analise, e que não vai ter espaço para eu estar colando, consultando o colega, né? O professor ele vai conseguir fazer uma avaliação coerente, mesmo estando numa sala lotada. Mas também o professor ele pode utilizar determinada estratégia, porque a gente sabe que a questão da cola, ela existe também no ensino superior. Tem até um livro, um filme, já até passou num dos canais de TV, que é Quem Não Cola Não Sai da Escola. Né? Eu costumo sempre fazer a exibição desse vídeo para os meus alunos, para que a gente possa refletir até que ponto a cola ela está presente no nosso dia a dia. Então, assim, no ensino superior, infelizmente, está a cola presente. Eu conscientizo muitos alunos que o mercado de trabalho ele seleciona, qual é a importância desse professor, desse futuro profissional estar comprometido com a sua formação, porque a sociedade ela exige conhecimento. Porque quando eu sou formado, a sociedade ela requer resposta quando precisa na minha área de formação. Então, assim, é muito complicado. Eu trabalhei já em universidades privadas, onde tinha 120 alunos em sala, né, que eu tinha 3 cursos juntos, e para avaliar esses alunos, eu tive que realmente dividi-los em 3 turmas de 40, né, porque a questão exigia, a situação exigia que eu tomasse algumas providências. Agora, também eu já tive uma situação, num processo de formação com os professores de matemática, que o professor disse assim: professor, hoje eu consegui acabar com a cola na minha sala de aula. Eu tenho 32 alunos e eu elaborei 32 provas diferentes, né? Com auxílio do superprofessor, ele elaborou uma prova de matemática com 32 provas diferentes, né? E aí eu disse, olha a ideia equivocada de avaliação que esse professor tem. É preciso que eu também veja que a avaliação escrita, ela só é um dos instrumentos de avaliação que eu vou utilizar. Então, eu tenho que esclarecer para o meu aluno, quando eu vou começar a minha aula, a minha unidade, eu tenho que mostrar para o meu aluno como ele vai ser avaliado naquela unidade. Quais são os instrumentos de avaliação que eu vou usar, o que é que eu vou levar em conta, porque o próprio aluno, ele já sabe como ele será avaliado. Então, assim,
cada professor, que a gente não tem uma receita de bolo pronta, cada professor ele deverá elaborar, de acordo com a realidade que ele vive, as suas estratégias para aplicar, como também elaborar os melhores instrumentos de avaliação. Eu, na minha opinião, embora leve mais tempo, ou exija uma demanda de tempo maior para que o professor corrija, eu acredito que a avaliação dissertativa, ela iria proporcionar para esse aluno, ou iria provocá-lo a escrever, né? A organizar as ideias, rever conteúdos, porque, como a gente sabe, e foi muito bem evidenciado por você, uma prova objetiva, ela não vai, e principalmente uma prova objetiva feita de forma remota, ela não vai me dar o feedback necessário para que o professor verifique se esse aluno realmente aprendeu ou não. Né? Porque aquilo que já foi levantado. Será que foi esse aluno que respondeu? Né? Será que ele realmente incorporou todos esses conteúdos acerca desses conteúdos que ele respondeu na prova objetiva? Mas, na prova dissertativa, mesmo que ele tenha a ajuda de alguém, ele terá que reescrever essas questões, ele tem que escrever o texto, que ele termina se apropriando daquilo que ele leu e tendo a oportunidade de rever os conhecimentos trabalhados. Então, na minha concepção, eu trabalharia mais com estudos de caso, né, com questões objetivas, com questões dissertativas que exijam que esse aluno, pelo menos, se proponha a sentar e organizar uma resposta que venha a atender aos objetivos que o professor está solicitando. Mas que a gente realmente está vivendo esse dilema. É muito novo isso para a gente, né? Por isso que a gente tem aquela preocupação daquela medida lá do Ministério da Educação, que quer que a gente já incorpore essa questão das aulas nos PPCs, e a gente, nas nossas discussões, na UFDPA, a gente vai colocar isso que será provisoriamente. Não é que eu não possa utilizar isso na mudança do PPC, mas também isso não pode se tornar como o viés principal, porque a gente sabe, e a gente está vivendo isso, a importância desse feedback presencial, no dia a dia, né, até para que a gente possa avaliar os nossos alunos coerentemente e corretamente. Né? Assim, em relação a esse processo avaliativo, a questão da aula remota, vocês estão até já à nossa frente, né? Porque na universidade aqui, nós, agora que foi formada uma comissão, né? Porque a princípio todas as atividades remotas de ensino, todas as atividades de ensino estão suspensas. O calendário acadêmico ele foi suspenso, né? Foi proposto criar um período especial 2020.3, mas não foi acatado pela comunidade acadêmica, e aí, porque a gente viu a preocupação do aluno, né? Se esse aluno teria acesso, então foi elaborado um questionário pela PRAEC, né? Que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitário, foi enviado aos alunos para a gente ver a viabilidade dessa utilização de atividades remotas, né? Alguns professores estavam chamando em EAD, mas nós dissemos que não é EAD, são atividades remotas. Né? Então, foi formada uma comissão a semana passada. Essa comissão é composta por todos os coordenadores de curso, mais 3 professores, um que tem doutorado na área de biossegurança, outro professor virologista, para a gente ver como retomar essas atividades. Com relação, aí nós tivemos a portaria com relação à questão das atividades remota. Então, a gente agora, essa comissão, ela vai começar a se reunir
2 vezes por semana, exatamente para que a gente possa elaborar de que forma, partindo da particularidade de cada curso, de que forma nós vamos poder desenvolver essas atividades remotas. Por exemplo, na biomedicina, a maioria das disciplinas, elas têm a carga horária teórica e a carga horária prática. Como é que vamos fazer isso? E a professora deu até exemplo lá de Minas Gerais, onde o professor teve todo o suporte da universidade, ele vai para o laboratório, ele faz o experimento, ele faz aula prática, passo a passo, para que os alunos vejam. É uma forma, né? Nós, da pedagogia, no nosso colegiado, porque assim, o que é que a gente fez enquanto coordenação e departamento de pedagogia? Baseado no feedback dado pelos alunos do questionário, a gente elaborou um questionário específico para os alunos de pedagogia, para que a gente pudesse ter uma situação real dos nossos alunos, específicos, dos nossos alunos da pedagogia. Então, eu enviei através de um link, pelo SIGA, o questionário específico para os alunos de pedagogia, para que a gente tenha um panorama mais amplo e realmente mais efetivo dos nossos alunos, e não de todos do campus, né? Dos alunos da pedagogia. A gente mandou para cada um deles e a gente está entrando em contato exatamente para que tenhamos o maior feedback, para que a gente possa voltar às nossas aulas remotas. Um dos critérios, por exemplo, para a questão das aulas práticas, a gente também vai usar a questão do vídeo formação, né? Onde esse professor, esse aluno, ele vai filmar o desenvolvimento da atividade dele e vai trazer para a nossa sala virtual, né, para a nossa sala, esse vídeo onde nós vamos discutir, né, acerca dessa prática desse aluno, o que poderia ter sido melhorado, onde estão as fragilidades, mas ainda não se tem, aqui nós ainda não temos um retrato fiel de quais instrumentos de avaliação nós vamos utilizar nesse período de aulas remotas, né? Porque nós estamos começando essa discussão agora, né? Os outros cursos, eles gostaram da ideia dos nossos, do curso de pedagogia, que era aplicar um questionário específico para seus alunos, para verem a opinião disso, né? Porque foi dito que nós só vamos retornar em agosto, as nossas aulas remotas só vão começar em agosto, né? Então, a gente agora, a comissão, ela está elaborando todas essas regras, critérios e normas, né, para o planejamento das aulas e, efetivamente, os critérios desse planejamento é a questão da avaliação. Foi visto também a questão por exemplo, de como nós vamos organizar a volta, né? Alguns cursos está pensando que se a gente vai voltar remoto com todo mundo, ou se vai voltar presencial com os concludentes, tudo. Então, assim, nós vamos utilizar, estamos tentando buscar várias formas, como também a gente está vendo que esses alunos eles possam construir algum portfólio, né? Porque a gente sabe que o portfólio ele é um grande instrumento de avaliação, né? É por isso que o Nilbo Ribeiro ele chama o portfólio até de processofólio, né? Porque o portfólio, quando ele foi construído, concebido, era o que é o portfólio? Eu escolhia, era uma seleção dos melhores trabalhos, né? Das melhores produções. E aí, quando o Nilbo vem dizer que o portfólio ele deveria ter um teor de processofólio, que é onde eu coloco, desde o rabisco mais simples a uma produção textual mais complexa do aluno, eu, enquanto professor, eu vou ter uma dimensão real desse processo de aprendizagem do aluno. Então, assim, a gente vai construir isso agora, né? Quer dizer assim, nós estamos buscando as alternativas utilizando as experiências e as especificidades de cada curso, e
e a forma como eles trabalham, para que a gente junto possa construir qual é o planejamento adequado que venha atender as necessidades e as peculiaridades de cada curso, né? De cada curso, dentro do seu viés, do perfil do profissional que quer formar e das particularidades. A gente sabe que alguns instrumentos de avaliação, eles não são úteis em todas as modalidades ou para todas as formações e para todos os momentos de aprendizagem. Então, aí vai depender muito da maneira como esse professor vai desenvolver a sua prática. Mas, a princípio, a nossa experiência está começando agora, através dessa comissão, onde cada coordenador mostrou as especificidades do seu curso, da forma como trabalha, da maneira como as aulas elas são realizadas, para que a partir daí a gente possa desenvolver os nossos instrumentos avaliativos. Agradecer, né, pela oportunidade, espero ter contribuído, né, para algumas reflexões. A gente sabe que em outros momentos, quando eu trabalho essa palestra, eu gosto de trabalhar em forma de oficina, porque depois eu peço que os professores elaborem uma prova contextualizada de 10 questões, utilizando todos os tipos de questões, de lacuna, de coluna, de verdadeiro ou falso, subjetivas, de uma única alternativa correta. Eu peço que eles elaborem, para que depois a gente possa discutir como é que é uma prova contextualizada, né? Eu sempre digo para os alunos que o que é, o qual foi, quantos são, não cabe mais. Eu tenho que questionar, eu tenho que contextualizar. Então, o meu objetivo aqui foi trazer uma reflexão. Aquilo que o professor Gilberto falou é importante, que eu converse com meus colegas as experiências que eles estão tendo de avaliação, porque muitas vezes a minha reflexão solitária, ela não vai trazer nenhuma contribuição para o melhoramento, o aperfeiçoamento da minha prática. Então, é importante que eu também converse com meus colegas para verificar como eles estão trabalhando as ideias. Então, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a atenção de todos e de cada um, dizer que estou à disposição para contribuir naquilo que for preciso, porque para mim é importante que a gente mantenha esse feedback, que a gente possa compartilhar ideias, experiências exitosas, porque assim a gente está contribuindo efetivamente para uma construção de uma educação de qualidade e, consequentemente, formando profissionais que sejam capazes de atuar de forma competente, né, através das competências e das habilidades adquiridas no seu processo de formação pessoal e profissional. Então, muito obrigado a todos pela atenção.